Primeiro livro de Reis, aí no Antigo Testamento, capítulo de número 19, nós vamos ler o verso de número 8. Muito bem, diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Diga comigo, Horebe, o monte de Deus. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração, diga a liberdade que você dá para o Espírito Santo trazendo a revelação, ministrar na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a Tua palavra agora nos é entregue e ela não torna a Ti sem antes cumprir tudo aquilo para o qual foi designado. Por isso, Te damos toda a liberdade, porque queremos a plenitude dessa manifestação em nossas vidas. E nessa construção, o Teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão dessa revelação, para que em nome de Jesus, por ela sejamos edificados, fortalecidos, renovados, avivados, e que assim seja. Espírito Santo, também me entrego a Ti, com toda a liberdade, que Tu me tomes, não seja eu a falar, mas sim Tu, falando e ministrando através de mim, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus queridos, a palavra de Deus diz que Horebe é conhecido como o monte de Deus. E se analisarmos biblicamente o contexto do monte Horebe, ele vai numa trajetória onde vários eventos cruciais para a vida e a nação de Israel trouxe um manifestar, um agir, um fluir, um tratar, um trabalhar de Deus, uma liberação de bênçãos, de provisão, de vitórias e de grandes conquistas para todo o seu povo. Diz que no Monte Horebe, muitos eventos se sucederam. Dentre todos os montes aos quais nós já trabalhamos nesta série de mensagens, Horebe é o que mais tem eventos. E dentre esses eventos tem alguns marcantes, que nós vamos usar dentro desse contexto para referendar o que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Para referendar o que Deus quer acrescentar mediante a sua verdade, a sua palavra, a meu e a seu favor. Então eu te convido primeiramente a entender que ali no Monte Horebe foi o monte onde Deus chamou Moisés. Houve um chamado de Deus para que Moisés se levantasse como libertador da nação de Israel. Houve um chamado de Deus por causa do coração disponível daquele homem diante da motivação que ele tinha de querer mudar a história da sua nação. E você pode pensar, mas pastor Moisés, quando foi chamado por Deus, ele resistiu, ele disse que era para ir outro, mas essa era a argumentação dele, diante do processo traumático que ele passou na sua vida, quando ele matou um egípcio para salvar um irmão israelita. Porque desde aquele momento da sua jovialidade, ele tinha no coração, ele sabia quem ele era, ele tinha bem definida qual era a sua identidade. A sua mãe o havia instruído na palavra de Deus, havia revelado coisas a respeito de Deus e do seu poder como Deus sobre Israel. Ele era instruído nessas verdades, então ele sabia que aquele povo que ali sofria, aquele povo que era escravizado, fazia parte da sua vida, fazia parte da sua história. E ele, de uma maneira, vamos dizer assim, displicente, sem meditar, sem ter um equilíbrio, sem ter um discernimento apropriado,
matou um homem, um egípcio, para salvar um hebreu. Mas era como se ele estivesse expressando que ele queria libertar o seu povo daquela opressão, que ele queria libertar o seu povo daquele cativeiro. E era isso que Deus viu no coração dele. Era isso que Deus viu. Por mais que Moisés teve as suas argumentações, Deus olhava para o seu coração. E ali, Deus chamou e levantou um libertador para a sua nação. Foi ali no Monte Horebe. Mas não só isso. Também teve outro evento marcante, que foi quando Deus fez uma aliança com o seu povo. Essa aliança que Deus estabeleceu com toda a nação, porque quando Moisés tira o povo de dentro do Egito, eles caminham por 3 meses no deserto, e eles chegam a esse monte chamado Horebe, e é ali então que Deus, pela primeira vez, faz uma aliança com o povo chamado Israel. Nessa aliança, ele firmou preceitos e ele assumiu responsabilidades. E ele liberou promessas. Se você olhar ali, abra comigo Deuteronômio 5, quinto livro da Bíblia aí no Antigo Testamento. Livro de Deuteronômio, no capítulo 5, verso de número 2. Diz ali: o Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não só foi um lugar de chamado, mas também foi um lugar de aliança. Mas tem mais, porque Deus também, numa outra oportunidade, Ele usou o Monte Horebe como um meio de saciedade, como um meio de provisão, como um meio de alento diante de uma necessidade grande da nação de Israel, diante de um momento onde eles estavam na maior sequidão das suas vidas. Abra ali no livro de no livro de Êxodo, capítulo 17, segundo livro da Bíblia, 17, o verso 6, diz que diante dessa grande necessidade, de sede, de escassez de água, Deus dá uma ordem então a Moisés. Ali no verso 6 diz: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Foi em Horebe que a pedra foi ferida, e dessa pedra saíram águas, e águas com tamanha dimensão e tamanha proporção, que bebeu toda a nação e todos os animais que estavam com eles. Água em abundância, água em fartura, diante de uma necessidade que estava presente, diante de uma situação de sequidão, para promover que eles fossem saciados, supridos, renovados, fortalecidos. Mas em Horebe também teve um momento crucial para a nação de Israel, aonde conheceram os mandamentos do Senhor, aonde foram instruídos de como se portar, de como conduzir a sua vida espiritual. Ali foram orientados e tiveram, mediante as instruções de Deus, pela revelação dos seus mandamentos, como ter comunhão com Deus, como ter intimidade com Deus, como, permanecendo nos seus mandamentos, usufruir da sua boa, perfeita e agradável vontade. Se você abrir ali em Malaquias está aí na Bíblia, não se preocupe. Se você pegar de Mateus,
o primeiro livro do Novo Testamento, e dá marcha ré, você acha Malaquias mais rapidinho. Amém? Malaquias, capítulo de número 4, o verso de número 4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Mas em Horebe também teve um outro momento marcante, que foi onde Deus falou com a sua voz audível. Abra ali em 1 Reis, capítulo 19, onde nós demos início a essa ministração, mas vamos ler juntamente com o verso de número 8, o verso 9. Então diz ali 19, 8 e 9: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? No monte Horebe foi ouvida a voz do Senhor. Ele é um monte peculiar diante de todos os outros que tiveram um ou poucos eventos. Esse monte teve muitos eventos. E ele é conhecido como o monte de Deus, diante de todas as manifestações que Deus proveu neste lugar, para abençoar o seu povo, para suprir o seu povo, para orientar o seu povo, para trazer a eles uma vida diferenciada. Então ali em Horebe há uma relação com o chamado de Deus. Há uma relação com a aliança estabelecida de Deus para conosco. Há uma relação com a revelação dos seus mandamentos. Há uma relação com a água da vida. E há uma relação com a sua voz. E se nós puxarmos hoje para a nossa realidade, onde Cristo estabeleceu um novo testamento, onde Cristo estabeleceu uma nova aliança, nós encontramos os mesmos propósitos que nos foram revelados através destes fatos, destes eventos, para deixar bem claro que Deus é o mesmo, que Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente. Aquilo que Ele libera, aquilo que Ele determina, aquilo que Ele decide, é irrevogável, é imutável, não há variação alguma. E é por isso que diz a palavra, que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz em todos os seus propósitos. É por isso que diz que ela não torna Deus sem antes cumprir exatamente aquilo para o qual ela foi designada. Aquilo que Deus diz é aquilo que se cumpre, e o universo tem que conspirar a favor do que Deus determina. O natural tem que se sujeitar para trazer à existência aquilo que Deus, mediante o seu poder, mediante a sua voz, determina que deve ser estabelecido. Eu creio que um dos maiores exemplos é quando pegamos lá em Gênesis, e Deus abrindo a sua boca diz: haja luz, e houve luz. Quando Ele determina
o universo obedece. Quando ele determina, o natural se sujeita. Porque ele é soberano. Porque ele é o Todo-Poderoso. Porque querendo ele agir, não há quem o possa impedir. E meus queridos, Deus ainda continua nos convidando a nós chegarmos ao seu monte, a nós chegarmos a Horebe. Como assim, pastor? Deus ainda hoje continua nos chamando. Ele continua chamando vidas para se achegar a Ele. Ele continua chamando vidas para conhecê-lo. Ele continua chamando vidas para encontrá-lo. Ele continua chamando vidas para ter experiências com Ele. Irmãos, para pensar. Moisés estava no campo, apacentando o rebanho do seu sogro. E ele estava ali, ao pé do Monte Horebe. E de repente ele olha uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Ele, olhando para aquela visão, ele mesmo diz: a sarça queima, a sarça arde em fogo e não se consome, vou me achegar para ver. E quando ele se aproxima, Deus diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde está é lugar santo. E daquela sarça Deus fala com ele. Uma experiência de algo poderoso. Como que uma sarça pega fogo e não se consome? Qualquer coisa que atearmos fogo vira cinza, é ou não é? Mas a sarça permanecia inabalável. A sarça continuou se mantendo da mesma forma, na mesma estrutura. Por quê? Porque era uma manifestação de Deus. Uma experiência de algo divino, poderoso, soberano. De algo sobrenatural. E é isso que acontece comigo e com você quando nós aceitamos o chamado. Quando nós aceitamos Cristo se manifestar a nós de uma forma aonde identificamos que nele há vida e a vida com abundância, que nele há resgate, que nele há salvação, que nele há perdão, que nele há conserto para a nossa vida. Pode ser uma coisa que humanamente a gente não consegue entender a profundidade. Assim como Moisés olhou para aquela sarça ardendo, e ele diz: ela não se consome, como pode, como isso é possível? Da mesma forma, muitas vezes nós queremos botar as questões naturais, as questões intelectuais na frente daquilo que só se constrói pela fé. Porque o chamado em Cristo é só pela fé. Não é por obras. Até porque não é para que homem algum se vanglorie, dizendo: eu fiz por causa disso, eu conquistei por causa daquilo. Não, é pela fé. Por isso a palavra da cruz é loucura para aqueles que não creem. Ela é loucura, porque Deus faz as coisas loucas para envergonhar as sábias. O chamado é pela fé a sua aceitação. Não precisa de nenhuma outra coisa. É pela fé. E Cristo tem nos chamado. E mediante esse chamado, tem nos desafiado a nós nos libertarmos de tudo aquilo que tem escravizado nossas vidas, de tudo aquilo que tem paralisado nossas vidas, de tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, porque Ele diz que todo aquele que nele crê não mais perece.
Todo aquele que se achega a Ele de maneira alguma, Ele lança fora. Todo aquele que aceita o chamado. Diz lá em João 1,12, abra lá comigo. João 1,12, quarto evangelho aí no Novo Testamento. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quem aceita esse chamado, além de ter a sua vida transformada, além de se tornar libertador de si mesmo mediante o poder de Cristo. Pastor, como é que eu me torno libertador de mim mesmo diante daquilo que me escraviza? Porque quando eu entendo a verdade, e eu entendo o poder de Cristo, que me purifica de todo o pecado, eu consigo começar a dizer não para o vício. Eu consigo começar a dizer não para as coisas erradas. Eu consigo começar a dizer não para aquilo que é imoral, para aquilo que é profano, para aquilo que é iníquo, para aquilo que é mentira. Eu tenho o poder de decidir. Eu torno a minha vida numa vida diferente, mediante o poder de Cristo que se manifesta, para mediante as minhas decisões eu me libertar das amarras, das algemas, das cadeias, de tudo aquilo que me escravizava e me tirava a paz. Porque quando a gente entende o poder de Cristo, a gente aprende a dizer não para o pecado e sim para Deus. E quem diz não para o pecado e sim para Deus, é livre. É livre. É um libertador de si mesmo. Porque o pecado não tem mais poder contra a nossa vida. Hoje Horebe ainda continua presente. Porque o chamado para ser libertador de si mesmo, mediante o sobrenatural de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ainda está vivo, poderoso e eficaz para cumprir tudo aquilo para o qual foi designado. Porque Jesus é o nosso conserto. Jesus é a nossa vitória. Jesus é a nossa fonte de santificação. Jesus é o selo da nova aliança que nos constitui filhos do Deus Altíssimo. Amém? Horebe ainda continua presente, porque a aliança, ela não ficou para trás. A aliança não foi revogada, ela foi ampliada. Abram lá em Mateus, no capítulo de número 26, primeiro dos evangelhos aí no Novo Testamento. Mateus, capítulo 26, os versos 27 e 28, diz assim: a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Essa aliança ainda está presente. Essa aliança é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. Porque Deus não só chama, mas Ele nos chama para estabelecer uma aliança, onde Ele assume o compromisso de, mediante a sua fidelidade, nos perdoar de todos os pecados, nos purificar de todos os pecados, e nos dar força, poder e autoridade para permanecer nessa caminhada de fé com integridade, com retidão, com santidade. Ainda está presente os mandamentos do Senhor. Abra lá em João, capítulo de número 14. João 14, quarto evangelho aí. João, capítulo de número 14, o verso 21, diz assim:
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem um outro versículo que acrescenta essa questão daquele que guarda os mandamentos, Cristo se manifestar, porque ele diz, aquele que guarda, eu me manifestarei a ele. É aquele versículo que diz assim: se as minhas palavras se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes crendo, recebereis. Porque aquele que segue os mandamentos do Senhor está na bênção do Senhor. E aquele que está na bênção do Senhor colhe da sua graça, da sua justiça, do seu amor. Aquele que colhe da graça, da justiça e do amor de Deus tem provisão, tem prosperidade, tem suprimento, tem largueza, tem transbordância, tem cuidado, tem proteção, tem saúde, tem prosperidade. Porque onde Deus está, o melhor de Deus está. O melhor de Deus está. E se eu estou nos mandamentos do Senhor, tudo o que eu pedir crendo, haverei de receber. Não há nada que eu não possa mudar ou transformar na minha vida. Nada. Não há aflição que possa perdurar. Ela pode até demorar, mas no final sairemos com o brado de vitória, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Não há nada sem resposta ou sem solução, porque se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, porque se os mandamentos do Senhor estão presentes na minha vida, tudo o que eu pedir crendo, eu vou receber. Tudo tem solução. E irmãos, o melhor de tudo é que o foco resolutivo, a fonte da solução, não é os outros, sou eu mesmo. Olha como Deus é bom. Eu mesmo sou o foco da resolução. Eu mesmo sou a resposta da minha vitória. Eu mesmo sou a resposta daquilo que eu quero que aconteça na minha vida, daquilo que eu quero que aconteça no meu casamento, daquilo que eu quero que aconteça no meu ambiente de trabalho, daquilo que eu quero que aconteça na minha saúde, nas minhas finanças. Eu sou a solução. Olha como Deus é bom. Pastor, como assim? Irmãos, olha para mim aqui. Quando é que Jesus chegou e foi resolvendo o problema de alguém? Me cita na Bíblia. Onde é que Jesus chegou e foi resolvendo o problema de alguém? Me cita, uma só. Porque que eu tenha lido, todas as vezes que Jesus foi resolver o problema de alguém, ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ou seja, tu é a solução. Que solução tu decide? Estão entendendo, irmãos? Eu sou a solução. Eu sou a resposta. Eu sou o meio de transformação. Eu sou o meio da conquista. Eu sou o meio da vitória. Isso é algo maravilhoso de Deus. Pastor, eu quero que meu casamento fique melhor. Muda tu. Faz escolhas diferentes. Toma atitudes diferentes. Promove coisas diferentes. Teu casamento vai ser diferente. Entenderam? Pastor, eu quero mudar meu ambiente de trabalho. Muda a tua atitude no ambiente de trabalho. Tu mudando a tua atitude no ambiente de trabalho,
Para de ser aquele chato, aquele resmungão, aquele murmurador, aquele que fica só cuidando da vida dos outros, para apontar os outros, para se preocupar com o que os outros estão fazendo, e começa a se qualificar de uma forma mais efetiva, para ser um melhor funcionário, para ter uma capacitação e uma qualificação, para ter um desempenho mais eficiente, mais eficaz, que você vai ver, teu patrão vai lembrar de ti, vai querer até te dar aumento. Estão entendendo? Frise-se. Pare de terceirizar a responsabilidade. Com Deus não cola. Não cola. Com Deus não cola. É por isso que Jesus chega. O que tu queres. E sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que inclusive a responsabilidade do que você escolheu é sua. Porque como é que tu vai dizer? Ah, foi Jesus. Não foi não, ele perguntou o que tu queria. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então com umas caras aí, pastor, não gostei dessa revelação. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, porque Ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudinho que vocês pedirem, tudinho. Porque aí, quem que está pedindo? Quem é que decidiu pedir aquilo? Quem é que decidiu que aquilo que pediu é o que vai resolver? Ah, pastor, mas e de vez em quando assim, se eu pedir uma coisa errada? É por isso que a palavra de Deus, quando eu conheço os mandamentos do Senhor, eu sei o que pedir. Eu sei o que pedir. Amém? Teve uma vez uma irmãzinha, toda segunda-feira ela vinha aqui na frente, ela dizia: pastor, eu quero que o senhor olhe pelo meu propósito. Aí eu orei uma segunda-feira, orei duas, orei três, aí ela já estava lá na terceira campanha. Aí eu disse: irmã, de novo? Ô pastor, estou na terceira. Eu disse: irmã, que pouca fé. Ela me olhou: não, né pastor, eu estou na fé, mas não, Deus não está me ouvindo. Eu disse: irmã, afinal de contas, qual é o seu propósito? Não, pastor, eu estou orando para mim ter um homem. Eu disse: é, irmã. E de onde esse homem? Não, pastor, ele frequenta aqui todo o culto de segunda-feira. Eu: ah, é, irmã. Mas e como é que é esse homem? Porque a Bíblia dá umas características. Aí eu citei para ela quais eram as características de um homem de acordo, né, com a vontade de Deus, porque Deus não dá treva para ninguém. Ô pastor, então lá em casa deu coisa errada. Não, foi você que escolheu. Foi você que disse: eu quero. É isso que eu quero. Amém? Aí eu expliquei para ela. Eu disse: irmã, então agora na próxima segunda-feira a senhora me mostra quem é, para mim saber, né? De repente, né, irmã, posso até dar uma forcinha, coisa e tal. Aí terminou o culto, coisa e tal, ela veio rapidinho aqui na frente. Ô pastor, deixa eu lhe mostrar antes que ele saia. E eu disse: é, quem é? Aí ele está saindo lá com a esposa dele lá na porta. Irmãos, nessa hora a pessoa corre perigo, porque o tenente Namur vem lá de baixo assim, ó. O tenente Namur vem subindo assim, querendo pular no pescoço já. Respirei. Eu disse: Jesus, toma conta do meu ser. Porque senão, eu vou ter que pedir perdão por depois ter pulado no pescoço dessa criatura. Aí ela ficou me olhando: ô pastor, porque ela ouviu eu falar. Eu disse: não, irmã, a minha temperatura está aqui, ó, quase transbordando. Mas pastor, eu disse: irmã, eu não vou nem lhe responder, irmã. Isso daí só tem uma palavra: adultério. Preciso explicar mais? Ainda ficou brava comigo, não veio mais. Quem é o louco? Como é que Deus vai responder um negócio desse? Irmã, me diz. E olha, tem gente que faz cada oração. E ainda tem a cara de pau: pastor, Deus não me responde. Eu digo: graças a Deus que Ele não respondeu, senão tu estava nos quintos dos infernos.
Mas e aí, pastor, se eu não sei o que pedir? Conhece os mandamentos. Lê o que Deus pensa. Conhece o que Deus libera para nós usufruir mediante a graça e o amor dele em Cristo Jesus. Porque aqui, irmãos, tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Para todas. Tudo que você imaginar. Ô, pastor, fala de sexo? Fala. Fala as coisas que eu posso fazer? Fala. Não vou revelar. Se vira. Mas está escrito. Está escrito. Tem tudo. Tem o que pode, tem o que não pode. Está tudo escrito. Tudo tem resposta para tudo. É só saber. Por isso Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedir crendo, recebereis. Por quê? Porque eu peço aquilo que eu sei que Deus concorda que eu peça. Amém, irmãos? Mas também, Deus diz que nós temos direito à água da vida até hoje. Assim como lá em Horebe, saiu água da rocha, para trazer saciedade, para trazer provisão, para trazer recurso, para trazer vida. Ainda hoje nós temos a água viva. Abra lá João capítulo 4. João 4. O verso 14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas pastor, como é que eu pego essa água? Olha para mim aqui. Tem um versículo que diz assim: se crerdes em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do teu interior. Pastor, então quer dizer que a água brota pelo conhecimento de Cristo através da palavra? Amém. Amém. Porque água é vida. E não tem, irmãos, como eu não conhecer Cristo e ter essa vida. Não tem como eu não conhecer o que está escrito a respeito dele aqui e não ter uma alegria na alma, um gozo, um refrigério, uma certeza de que eu sou filho de Deus, de que eu tenho acesso à salvação, de que pecado algum tem poder contra a minha vida, de que não pesa mais sobre mim acusação nem condenação, que a morte não tem mais poder contra mim. Não tem como eu não, crendo nessas verdades, não ter uma fluência de vida gostosa. É isso que essa água quer dizer. Essa fluência de gratidão, de alegria, de regozijo, de saber que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, de saber que eu sou filho de Deus, que eu sou amado do Pai, que eu tenho acesso ao melhor de Deus para a minha vida mediante a fé. Dá para entender, irmãos? Para nós fechar, diz ali, sobre a voz, assim como a voz se manifestou no Monte Horebe, ainda hoje se manifesta. Abra lá em Hebreus, capítulo 1, o verso de número 1. Hebreus 1, nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Assim como em Horebe a voz de Deus foi ouvida, até hoje a voz de Deus é ouvida. Por quê? Porque Ele fala a mim e a você hoje pelo Filho. Pastor, como que Deus fala pelo Filho? Porque o Filho é o verbo de Deus. O Filho é a palavra viva de Deus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você pegar lá em João capítulo 1, diz que no princípio o verbo estava com Deus. Mas depois diz que o verbo veio.
em carne e sangue, e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, e o único Verbo que se fez carne se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é a voz de Deus. Ele é o falar de Deus para mim e para você nestes últimos dias. Por isso diz que quem crê em Jesus não há de perecer. Porque se eu creio em Cristo, a voz de Deus fala comigo. A voz de Deus me instrui. A voz de Deus me orienta. A voz de Deus me guia. A voz de Deus me dá a direção, a voz de Deus me dá resposta, a voz de Deus gera vida. Isso tudo se resume em Cristo Jesus. Assim como em Horebe se manifestou poderosamente o chamado, a aliança, os mandamentos, a água da vida e a voz de Deus, hoje em Cristo Jesus usufruímos de todos esses propósitos, de todas essas verdades, de todas essas bênçãos. E quem assim crê, vai colher do melhor do fruto desta terra. Fique de pé. Quero que os pastores auxiliares subam aqui. Nós vamos encerrar hoje com chave de ouro. Porque o que procedeu de Horebe, procede para mim e para você hoje através de Jesus Cristo. Nele somos chamados, somos resgatados, somos libertos, somos abençoados. Nele temos experiência com Deus, nele temos o sobrenatural de Deus liberado. Nele temos a água da vida. Nele temos o conhecimento dos pensamentos de Deus. Nele nós temos a aliança firmada. Nele temos a remissão dos pecados, o perdão, a justificação, a purificação, a vida eterna. Nele temos a voz. Ainda hoje, Deus continua sendo o mesmo Deus e nos provendo das mesmas oportunidades para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desafio hoje é nós entrarmos por esse túnel de intercessão. Porque o propósito desse túnel é liberar poder de Deus sobre a sua vida. Um poder de intercessão a favor daquilo que você decidiu no teu coração. E nessa noite, se você decidir por Cristo, verdadeiramente, de uma maneira como até hoje, você não tinha entendido a profundidade, mas hoje, você quer dizer: eu aceito o chamado, e eu recebo, mediante esse chamado, tudo o que está proposto em Cristo, com Cristo e por Cristo. Você verá uma manifestação diferenciada de Deus sobre a tua vida. Os pastores auxiliares vão estar ali em línguas estranhas, liberando poder sobre a tua vida. E em cima do teu querer, o poder vai manifestar aquilo que de Deus procede. Enquanto adoramos a Deus, eu vou ungir os pastores auxiliares. Eles vão descer, você vai se posicionar lá pelo fundo. E você vai entrar por esse corredor com uma nova postura, uma nova decisão, uma nova determinação. Porque Deus, assim como Ele foi fiel para cumprir o que Ele liberou sobre o Monte Horebe,
Ele vai ser fiel e justo hoje para liberar sobre Cristo aquilo que Ele quer manifestar na minha e na sua vida.